A aula hoje será sobre imunologia, beleza? Eu estou com um pouco de dificuldades, então se eu gaguejar ou falar alguma coisa errada, me perdoe, tá? Vamos começar pela introdução, né? O sistema imune é responsável por atacar substâncias estranhas que vêm atacar nosso organismo, ou até mesmo coisas que não são estranhas, mas para as células do sistema imune, elas são estranhas. E quando acontece isso, são denominadas de doenças autoimunes. Um exemplo dessas é a diabetes, que se eu não me engano, a tipo 1, ela é uma doença autoimune. A doença autoimune é quando o sistema imunológico ataca coisas que não era para atacar, que é do seu próprio corpo. Deu para entender, né? Aí no sistema imunológico existem células denominadas de mieloides e células denominadas de linfóides, que na verdade são leucócitos. Leucócitos de origem mieloide e leucócitos de origem linfóide. E essas células, tanto linfóide como mieloide, são divididas em dois grupos, de granulócitos e agranulócitos. Mas vamos lá, não vou me bananar, porque assim não. Mas até que eu tô me bananada. As mieloides têm 7, que são os macrófagos, células dendríticas, mastócitos, monócitos, neutrófilo, eosinófilo e basófilo. E elas são divididas como granulócitos e agranulócitos, porque em seus desenhos vai ter uns que vai ter uns pontinhos e outros que não vai ter esses pontinhos. As que têm os pontinhos são chamadas de granulócitos e as que não têm são chamadas de agranulócitos. Vou mostrar aqui meu desenho a vocês. Aqui, ó, por exemplo, o macrófago é granulócito e o neutrófilo é Não, mentira. Esse é granulócito e esse é agranulócito, porque eles não têm os grânulos e esse tem os grânulos. Me perdoe pela confusão. E podemos dividir essas 7 célulazinhas por 3 delas serem produzidas no tecido, elas estarem nos tecidos, e 4 estarem no sangue. As que ficam nos tecidos, que vão ser as primeiras a atacar, né? Provavelmente, porque o tecido é nosso tecido da pele, é a nossa região mais protetora, então qualquer célula que vir, normalmente que pode ser que não venha por aqui, são primeiramente para cá. Quando elas atacam primeiramente a pele, os primeiros a participarem do sistema são os macrófagos, as células dendríticas e os mastócitos. E as que ficam no sangue, que é quando elas passam pela nossa pele e essas 3 células não conseguem destruí-las, aí entra os monócitos, neutrófilos, eosinófilos e basófilos. Enfim, depois eu vou fazer outra aulinha sobre cada um deles especificadamente. E as células linfóides são divididas em linfócitos B, linfócitos T, células NK e células dendríticas. As células dendríticas, pelo que eu percebi, elas não têm uma especificidade ainda de se ela é dos leucócitos mieloide ou linfóide. Então eu coloquei nos dois, ok? Vamos lá. Os linfócitos T, eles surgem na medula e amadurecem no timo. O timo é um negocinho que a gente tem aqui. Depois vocês vão ver isso em anatomia, fisiologia e tudo mais. E os linfócitos B surgem na medula e amadurecem na medula. Vocês têm que lembrar disso, tá? As células NK, elas são citotóxicas. Elas são exterminadoras naturais. O que é exterminadora natural? Assim, pela lógica, né? Você percebe. Exterminadora natural é porque automaticamente quando ela vê o patógeno, que é um invasor, ela vai soltar uma substância tóxica, tentando neutralizar, parar aquele patógeno. E as células dendríticas, elas fazem parte da fagocitose. Fagocitose, acho que alguém já deve saber, fagocitose é quando uma célula come a outra célula, entendeu? Aí no caso, as células dendríticas vão comer a bactéria, o vírus que veio, ou vão tentar, né? E ela adora ficar nos tecidos, adora pegar partículas estranhas e fagocitá-las.
Agora vamos falar dos leucócitos agranulócitos, que são particularmente mais as células linfóides, que aqui nós vamos falar dando logo um exemplo para ficar bem claro. Quando uma bactéria vir atacar, tá vendo meu corpo aqui, lindo, aí vai vir entrar uma bactéria, um vírus, tanto faz. Aí ele vai vir e a primeira célula a agir vai ser o neutrófilo. Só que quando vocês forem estudar, acho que os professores de vocês não vão aprofundar muito nessa parte, porque o mais importante é o que vem depois. O neutrófilo, ele vai ser o primeiro a ser sensibilizado pelo patógeno e logo mais ele vai sensibilizar o linfócito T. Vocês têm que lembrar dessa ordem, tá? Primeiramente é o linfócito T, que é o que é gerado na medula, mas ele esqueci, sei lá o que do timo que eu falei ainda agora, ok? Aí pronto, o neutrófilo vai sensibilizar o linfócito T, que o linfócito T vai sensibilizar o linfócito B vai se dividir, vai se multiplicar e formar plasmócitos. Esses plasmócitos vão ser na forma do linfócito B, sendo com umas anteninhas, e essas anteninhas vão formar os anticorpos, ok? Eu vou ler um resumozinho aqui, que para vocês entenderem melhor, tá? Eu vou lendo e explicando. Quando o patógeno é a bactéria, o vírus, é o que vai atacar nosso corpo, a gente chama de patógeno. Quando o patógeno invade um paciente, o linfócito T de timo, lembre de timo. O linfócito T é logo sensibilizado e então o linfócito B é acionado. Então aí vocês lembrem logo do linfócito T de timo, que ele vai ser o fifi que vai fuxicar o linfócito B, que o patógeno está atacando o nosso corpo. Deu pra entender, né? Aí quando o linfócito B é acionado, ele se multiplica para dar conta do patógeno, que vai ser uma infecção, né? Que é chamado de expansão clonal. A expansão clonal é quando o linfócito B se multiplica formando os plasmócitos, ok? Quando ele se multiplica, as células mudam de nome e então são chamadas de plasmócitos. Esses plasmócitos produzem anticorpos, que é o que eu falei, que vai estar em forma do linfócito B, mas vai estar com as anteninhas. Essas anteninhas vão se soltar e vão gerar os anticorpos. Esses plasmócitos produzem anticorpos. Esses anticorpos estimulam a chegada de mais células de defesa e também impede para que o patógeno cresça mais ainda. E as células infectadas morrem, gerando apoptose. A apoptose é apenas esse movimento das células morrerem, só que isso não é coisa anormal, isso é muito normal, porque é uma morte celular programada pelo nosso próprio corpo para que tanto os órgãos como o sistema continuem funcionando perfeitamente, ok? Elas morrem para que nasçam outras saudáveis que possam ser geradas e fazer o mesmo processo, ok? Após o processo infeccioso, que é quando o patógeno entra e o linfócito T, linfócito B, tudo age, células de memória são geradas no organismo, facilitando o combate ao mesmo patógeno em caso de reinfecção. Tipo assim, aconteceu isso tudo. Então, os linfócitos T e B vão gerar, depois disso tudo, células de memória, que essas células de memória vão ficar por muito tempo, elas ficam por muito tempo no nosso organismo, e elas sempre vão lembrar quando aparecer outro patógeno da mesma classificação, fazendo com que a gente não tenha, assim, eles tentam acabar por causa das células de memória, fazendo com que a gente não esteja o mesmo problema. Um exemplo que a gente pode dar é até a catapora, que a gente só tem uma vez e depois não tem mais. Beijos.